Capítulo 14. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento sobre os fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da mente dual que se tem manifestado tão fortemente nos 10 ou 15 últimos anos, e que tem dado origem a diversas teorias plausíveis acerca da natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thompson Woodson adquiriu grande popularidade em 1893, quando propôs sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram praticamente a mesma atenção com as teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética se vê forçado a rir, quando lê e ouve qualquer coisa sobre todas essas novas teorias acerca da dualidade da mente, cada escola aderindo incisivamente à sua própria teoria favorita e reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante se reporta às páginas da história oculta, e nas origens longínquas dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E aprofundando seu exame, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento do fenômeno da mente dual, e dele deu conta pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Sem dúvida, os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos atribuídos a seus dois aspectos respectivos, porque muitas teorias e afirmações são bastante improváveis e incapazes de resistir ao teste da experiência e da demonstração. Assinalamos as fases de concordância simplesmente com o objetivo de ajudar o estudante a assimilar seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Woodson encontrarão, no princípio do seu segundo capítulo sobre a lei dos fenômenos psíquicos, a proposição de que o jargão místico da filosofia hermética expõe a mesma ideia geral, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Woodson tivesse empenhado mais tempo e energia para decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, é possível que tivesse recebido muita luz sobre o tema da mente dual, mas então, talvez, sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Vejamos agora o que os preceitos herméticos nos têm a dizer sobre o gênero mental. Para instruir seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre sua consciência e seu ego. Eles aprendem a dirigir sua atenção para a morada do eu, situada no interior de cada ser. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe faz, primeiro, uma apresentação da existência de seu ser, o que se manifesta na afirmação, eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse, eu sou, pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunção, podem ser separados na consciência. Ainda que à primeira vista só pareça existir um eu, um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza, e um exame desta e dos fenômenos que dela procedem, poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Permita-nos o leitor considerar inicialmente o mim, que em geral será confundido com o eu, pelo estudante enquanto ele não levar sua pesquisa às profundezas de sua consciência. Um homem pensa em seu eu, em seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características, etc., que contribuem para a formação de sua personalidade, ou eu conhecido a si próprio e aos demais. Ele sabe que esses sentimentos e emoções mudam, nascem e morrem e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade, que o levam de um sentimento extremo a outro.
Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente, e que, desse modo, é parte dele mesmo. Tal é o eu de um homem. Porém, estamos expondo nossas ideias com muita pressa. Podemos dizer que o mim de muitos homens consiste de sua consciência corporal, eles praticamente habitam esses domínios. Muitos homens chegam ao ponto de considerar seu vestuário como parte do seu mim, e, na verdade, parecem considerá-lo como uma extensão de si mesmos. Um autor dotado de viés humorístico afirmou que os homens se compõem de três partes: alma, corpo e indumentária. Essas pessoas demasiado apegadas à indumentária perderiam sua personalidade se fossem desnudadas por selvagens depois de um naufrágio. Porém, mesmo aqueles que não são tão fortemente apegados à ideia do vestuário pessoal afirmam, sem relutar, que a consciência de seu corpo é seu mim. Não concebem um mim independente do corpo. Sua mente lhes parece ser praticamente algo que pertence a seu corpo, o que é verdadeiro em muitos casos. Porém, à medida que o homem sobe na escala da consciência, ele consegue desenredar seu mim de sua ideia do corpo, sobre o qual é capaz de pensar como pertencente à sua parte mental. Contudo, mesmo nesse momento ele estará muito apto a identificar totalmente o mim com os estados mentais, as emoções etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte de sua mentalidade existindo dentro dele, sendo suas, estando nele, mas não sendo ainda ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados de estados interiores de sentimentos por um esforço da vontade, e que pode, do mesmo modo, produzir sentimentos ou estados de uma natureza totalmente contrária, e contudo, dar-se-á conta de que o que existe é o mesmo mim. E assim, passado algum tempo, ele será capaz de deixar de lado esses vários estados mentais, as emoções, os hábitos, as qualidades, as características e outras coisas mentais que lhe pertencem, é capaz de deixá-las de lado em sua coleção de curiosidades, embaraços e estorvos bem como de pertences de valor. Isto requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os que não atingiram esse nível podem ver, em imaginação, como o processo pode ser realizado. Depois que o processo de deixar de lado foi executado, o estudante terá o domínio consciente de um ser, que pode ser considerado em seus dois aspectos de eu e de mim. O mim será percebido como uma coisa mental em que pensamentos, ideias, emoções, sensações e outros estados mentais são produzidos. Pode ser considerado como núcleo mental, como o chamavam os antigos, capaz de gerar rebentos mentais. Manifesta-se a consciência como um mim dotado de poderes latentes de criação e geração de progenes mentais das mais diversas naturezas. Sente-se que suas forças de energia criadora são enormes, contudo, parece ser consciente de que deve receber alguma forma de energia, quer de seu eu acompanhante, quer de algum outro eu, antes de conseguir trazer à existência suas criações mentais. Essa consciência traz consigo a consciência de uma enorme capacidade para operação mental e habilidade criativa. O estudante, porém, não demora a descobrir que isso não é tudo o que ele encontra em sua consciência interior. Percebe que existe ali um algo mental que é capaz de querer que o mim atue em consonância em certas linhas criativas, e que também é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação mental. Ensinam-lhe a chamar essa parte de si próprio como seu eu. Ele não encontra aí a consciência de uma capacidade de gerar e criar ativamente, no sentido do processo gradual comum às operações mentais, mas o sentido e a consciência da capacidade de projetar uma energia que vai do eu para o mim, um processo de querer que a criação mental comece e continue. Ele também percebe que o eu é capaz de colocar-se à parte, e testemunhar a criação e a geração mental do mim. Esse aspecto duplo existe na mente de cada pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental, o mim representa o princípio feminino. O eu representa o aspecto de ser, o mim, o aspecto de vir a ser. Devemos saber que o princípio da correspondência opera neste plano, do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos.
Ambos são semelhantes, porém muito diferentes em grau. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esses aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o eu e o mim, considerados em relação com os famosos fenômenos mentais e psíquicos, dão a chave mestra que nos permite adentrar essas regiões desconhecidas e extremamente obscuras de operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade subjacente ao vasto campo dos fenômenos de influência mental, etc. A tendência do princípio feminino consiste sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino consiste sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação muito mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino conduz o trabalho da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, inclusive as obras da imaginação. O princípio masculino contenta-se com o trabalho da vontade, em suas diversas fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são o resultado de impressões recebidas de fora, em vez de produzir criações mentais originais. As pessoas que conseguem prestar atenção ininterrupta a um determinado assunto, empregam ativamente os dois princípios mentais, o feminino, para o trabalho ativo de geração mental, e a vontade masculina para estimular e energizar a porção criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega o princípio masculino com parcimônia, e dão-se por satisfeitas em viver de acordo com os pensamentos e as ideias instiladas em seu mim, a partir do eu de outras mentes. Não nos move aqui, porém, a intenção de insistir nessa fase do tema, que pode ser estudada em qualquer bom manual de psicologia, com a chave que demos ao leitor no que diz respeito ao gênero mental. O estudante dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos buscaram uma explicação dessas várias fases de fenômenos, nas teorias dos diversos mestres que preconizam a mente dual. Em certa medida estão certos, porque é claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos, a respeito das vibrações e do gênero mental, entenderão que têm em mãos a chave que com tanto esforço haviam buscado. Nos fenômenos de telepatia vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e como esta toma o pensamento embrionário e o desenvolve até a maturidade. A sugestão e o hipnotismo operam da mesma maneira. O princípio masculino da pessoa que dá as sugestões dirige um fluxo de energia vibratória ou uma força de vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta, ao aceitá-la, recebe em si mesma e age, e pensa de conformidade com ela. Uma ideia assim alojada na mente de uma pessoa cresce e se desenvolve, e com o tempo, é vista como a melhor produção mental do indivíduo, embora seja, na verdade, como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, onde destrói a verdadeira progenie e se põe no ninho. O método normal é fazer com que, na mente de uma pessoa, os princípios masculino e feminino se coordenem e atuem em estreita ligação uma com a outra. Infelizmente, porém, na pessoa comum o princípio masculino é demasiado lento para agir, a demonstração de boa vontade é muito incipiente, e a consequência é que essas pessoas são controladas quase que totalmente pela mente e pela vontade de outras pessoas, as quais elas permitem pensar e querer em seu lugar. Em que medida os pensamentos ou as ações originais nascem da mente de uma pessoa comum? Em sua maioria, as pessoas comuns não são meras sombras ou ecos de outras, que têm vontades ou mentes mais fortes que as delas. Isto acontece porque a pessoa comum vive quase totalmente em sua consciência do mim, sem se dar conta de que possui algo como um eu. Está polarizada no seu princípio feminino da mente, e permite-se que o princípio masculino, em que se aloja a vontade, permaneça inativo e sem uso. Os homens e as mulheres fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade, e a sua força depende materialmente desse fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam sua própria mente por sua vontade,
obtendo a espécie desejada de imagens mentais, e além disso dominam do mesmo modo a mente dos outros. Observem como as pessoas fortes implantam seus pensamentos embrionários na mente das massas, levando-as assim a pensar de acordo com seus desejos e vontades. É por isso que as massas são formadas por pessoas de índole tão passiva, incapazes de ter ideias próprias ou de usar sua própria capacidade de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao nosso redor todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino, com o fim de incutir suas ideias nos outros. O ator que faz o público chorar ou rir a seu bel prazer está usando esse princípio. E sucessivamente o mesmo acontece com outras pessoas bem-sucedidas: o orador, o estadista, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que conte com a admiração do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre outras se deve à manifestação do gênero mental, nos moldes da linha vibratória acima indicada. Neste princípio encontra-se o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que se familiarizou com os fenômenos geralmente chamados de psíquicos, terá descoberto o importante papel desempenhado nos ditos fenômenos por essa força que a ciência chamou de sugestão, com que se quer dar a entender o processo ou método pelo qual uma ideia é transferida à mente de outro, ou sobre ela impressionada, levando a segunda mente a atuar em consonância com ela. Um perfeito entendimento da sugestão é necessário para se compreender, com inteligência, os variados fenômenos psíquicos que estão na base da sugestão. Contudo, ainda mais necessário é um conhecimento da vibração e do gênero mental para o estudante da sugestão. Porque o princípio da sugestão como um todo depende do princípio de gênero mental e da vibração. Os escritores e mestres da sugestão têm o hábito de explicar que a mente objetiva ou voluntária é o que cria a impressão mental, ou a sugestão, na mente subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo nem nos oferecem, na natureza, qualquer analogia que nos ajude a entender melhor a ideia. Contudo, se o leitor quiser refletir sobre a questão à luz dos preceitos herméticos, não lhe será difícil constatar que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza, e que o mundo natural oferece incontáveis analogias por meio das quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os preceitos herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei, e que em todas as manifestações criativas, nos planos espiritual, mental e psíquico, está sempre em operação o princípio de gênero, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. E mais ainda, quando se assimila e compreende o princípio de gênero mental, os diferentes fenômenos da psicologia tornam-se imediatamente suscetíveis de classificação e estudo inteligentes, em vez de permanecerem obscuros. O princípio se concretiza na prática, uma vez que tem por base as leis universais e imutáveis da vida. Não faremos uma descrição ou discussão pormenorizada e exaustiva dos diferentes fenômenos da influência mental ou da atividade psíquica. Há um grande número de livros, muitos dos quais muito bons, que foram escritos e publicados sobre esse assunto nos últimos anos. Os principais fatos apresentados nesses livros são corretos, apesar do fato de cada autor ter tentado explicar os fenômenos por diferentes teorias de sua própria lavra. O estudante pode familiarizar-se com essas questões, e usando a teoria do gênero mental, conseguirá pôr ordem nesse caos de teorias e ensinamentos conflitantes. Além do mais, se estiver propenso a fazê-lo, poderá facilmente tornar-se mestre no assunto. O objetivo do presente trabalho não é fazer um relato abrangente dos fenômenos psíquicos, mas dar ao estudante uma chave mestra por meio da qual ele possa abrir as inúmeras portas, que levam às partes do templo do conhecimento que ele talvez queira explorar. Esperamos que, nesse exame dos ensinamentos de Kybalion, os interessados possam encontrar uma explicação que os ajude a esclarecer muitas dificuldades aparentemente impenetráveis, uma chave que lhes abrirá muitas portas.
Qual a utilidade de aprofundar a busca de detalhes sobre todas as várias características dos fenômenos psíquicos e da ciência mental, se não for para colocarmos ao alcance do estudante as ideias pelas quais ele pode receber um alto grau de instrução a respeito de cada aspecto do assunto de seu interesse? Com o auxílio de Ucaibalion, ele pode refazer o percurso que o levará novamente a qualquer biblioteca oculta, com a velha luz do Egito iluminando muitas páginas sombrias e assuntos obscuros. Esse é o objetivo deste livro. Não viemos expor nenhuma nova filosofia, mas antes, apresentar as linhas gerais de um grandioso ensinamento do mundo antigo, destinadas a tornar mais claros os ensinamentos de outros sistemas filosóficos. Elas servirão como um grande reconciliador de diferentes teorias e doutrinas opostas.